Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, queridos, é um texto bem conhecido. Eu ainda pensei em mudar o texto também, né? Teimosia de sempre, né? Da alma. Só que quando eu chego domingo aqui, a pastora Marina orando, ela citou o texto. Aí a pastora Jennifer começou a ministrar também, não sobre esse texto, mas durante a ministração dela, ela citou o texto também. Eu falei, não, pai, eu não posso correr desse negócio. Eu estou cercado por trás e por diante. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 21. Gostaria de usar esse texto como base para aquilo que o Senhor irá ministrar aos nossos corações. Deus é bom, irmão. Em todo o tempo Ele é bom. Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo. Venha, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muitos nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar a roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão te aperta, e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Glória a Deus. Ai, Jesus. Há um bom tempo atrás, o pastor Adaelto, ele ministrou sobre fé. E ele trouxe um leque de informações, de revelações dentro daquela ministração que, quando eu pensei em falar sobre fé, eu falei: Jesus do céu. Um mestre já esteve ali em cima falando sobre isso e expandiu o assunto de uma forma muito, muito guiada pelo Espírito Santo. Mas eu tenho aprendido durante a minha caminhada como filho de Deus, que Deus ele tem uma forma particular de usar cada um dos seus filhos. Eu tenho muito temor quando eu sou convocado, não vou falar convidado, né, mas convocado, intimado para ministrar, porque
Eu acredito que, a partir do momento que você se coloca à disposição para falar da palavra do Senhor, existe uma guerra espiritual no reino do Espírito muito grande, os levantes, e até mesmo uma luta pessoal com a sua própria mente. E existe, ou deve existir, um cuidado muito grande, sabe, queridos, para a gente não usar a oportunidade que o Senhor nos dá para falar algo dele e deixar a nossa alma, os nossos sentimentos atrapalharem, sabe? Porque se nós não estivermos focados tão somente naquilo que Deus quer falar, nós acabamos, falamos de coisas que não vêm de Deus, misturamos as coisas. Mas quando nós nos dispomos a sermos boca de Deus, eu tenho certeza que Deus, Ele fala, Ele trata de forma particular com cada um. Quando falamos de fé, queridos, falamos de algo que mexe com as estruturas do nosso Deus. Em toda a palavra de Deus, nós vemos o Senhor se movendo por fé. Não por emoção, não por pressão, não pela necessidade que Ele sabe que eu e você, que nós temos, mas quando nós nos aproximamos do Senhor com fé, não uma fé da alma, não uma fé natural, mas uma fé genuína, uma fé que demonstre confiança. Quando nós olhamos a palavra fé, por exemplo, no significado da língua portuguesa, do nosso português brasileiro, um dos adjetivos é valorizar, ou valorização. Quando nós confiamos, quando nós nos apegamos àquilo que Deus fala ao nosso respeito, nós estamos, em outras palavras, chegando até o próprio Deus e dizemos, eu valorizo aquilo que o Senhor está falando. Eu acredito 100% naquilo que que o Senhor está falando. O texto começa a falar o texto é um texto muito conhecido. Eu acredito que todos aqui ouviram não apenas uma, duas, 10 ministrações. Eu, por exemplo, já ouvi mais de 100 ministrações usando esse texto como base. Eu acredito que você também. Mas eu acredito também, queridos, que esse texto ele fala de 2 personagens. E eu tenho plena convicção que o Senhor ele dá uma importância, eu não digo maior do que em outras ocasiões, mas ele dá uma importância extra, porque esse mesmo texto, esses 2 personagens, eles são relatados em outros livros. Então eu acredito que o Senhor, através da vida, do que aconteceu com esses 2 personagens, ele tem assim, ensinamentos poderosos e preciosos para as nossas vidas nos dias atuais. E eu começando a estudar, a ler sobre isso, a Bíblia ela começa a falar de Jairo. Primeiro a Bíblia apresenta Jairo com um nome. O primeiro personagem ele tem um nome, o nome é Jairo. Não apenas um Jairo, mais um Jairo, mas a Bíblia diz que ele era o chefe de uma sinagoga. Só que, eu estudando sobre Jairo, em Lucas, em Mateus, fala que os da sinagoga tramavam para matar Jesus. Então, aqui nós estamos diante de um homem que era chefe daqueles que tramavam matar Jesus. Eu falei, rapaz, Jesus é diferente mesmo, gente. Como é que alguém que comandava aqueles que queriam matar Jesus, que tramavam contra Jesus, se encontra agora prostrado, pedindo insistentemente para que ele resolvesse um problema que até então ele não era capaz de resolver, ou não foi capaz de resolver. A sua filha estava enferma, estava à beira da morte.
É bonito de se ver, queridos, de se ler alguém se prostrando, se humilhando. Algum texto diz que ele se humilhou perante o Senhor e pediu ajuda para que ele fosse até sua casa. Mas nós precisamos também entender todo o contexto. Jairo, ele teve que abrir mão de algumas coisas para chegar até esse ponto de se humilhar. Em primeiro lugar, ele precisou abrir mão da sua posição, porque ele tinha uma posição, ele tinha um nome. Ele tinha suas convicções religiosas, porque ele era chefe daqueles que conheciam a lei. Mas existem momentos em nossas vidas, queridos, que nós vamos ter que abrir mão de coisas que nos prendem, até mesmo da posição, até mesmo da nossa religiosidade, e entendermos que a religião não é suficiente, que fazer parte apenas não é suficiente, que vir aos domingos não é o suficiente. Nós precisamos, assim, deixar tudo por terra e entender que só o Senhor é capaz de resolver problemas que, humanamente falando, é impossível. Eu acredito que Jairo teve que refletir sobre muitas coisas, rever muitos dos seus conceitos, e entender que a oportunidade estava diante dele. Mas ele aproveitou a oportunidade. A Bíblia diz que fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Em algumas traduções diz que ouvir da palavra de Deus. Ouvir de Deus, ouvir o que Ele fez, ouvir o que Ele faz, ouvir o que Ele é capaz de fazer, ouvir o que Ele já fez na vida do meu irmão, na minha própria família, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. A fé é alimentada por isso, por tudo aquilo que o Senhor fala e faz. Nós sabemos que a fama de Jesus, ela corria por toda aquela região. Quando nós olhamos capítulos antes do capítulo 5, nós vemos, por exemplo, Deus curando um endemoniado. Eu acredito que a fama, ela corria de forma rápida, porque o que o Senhor estava operando no meio daquelas pessoas era algo jamais visto antes. E Jairo, ele ouviu, ele creu e ele se posicionou em cima daquilo que ele ouviu, em cima da palavra, porque a palavra é o verbo, e o verbo estava encarnado, executando de forma onde todos podiam ouvir o que ele pregava, ouvir o que ele falava e ver o que ele executava. E isso gerava fé, até mesmo em Jairo, com toda a sua religiosidade. Sabe, queridos, nós temos acesso a essa mesma palavra, essa palavra que alimenta a nossa fé. Ah, Carlinhos, mas talvez você não imagine minha fé tão pequena. Queridos, uma coisa eu sei. No dia que você nasceu de novo, a Bíblia diz que o Senhor já colocou dentro da minha vida e dentro da sua vida, dentro de você, uma medida de fé. Agora o crescer, fazer com que essa fé cresça, seja alimentada, cabe a mim e a você. É responsabilidade nossa. Mas como eu posso alimentar a minha fé? Pela palavra. Pela palavra. A fé, ela vem pelo ouvir, e esse ouvir não está relacionado apenas em uma voz, mas na medida que você medita na palavra, quem Deus é, o que Ele é capaz de fazer, e a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer obras maiores, coisas maiores. Os planos e os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Isso é suficiente para alimentarmos a nossa fé. Você acha que o poder que Jairo foi em busca, através de Jesus, ficou lá no passado? Não. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. O poder de Deus não tem data de validade, irmão. A fé que extraía o poder de Deus através de Jesus, ela continua à nossa disposição hoje. E nós temos um alimento poderoso
para que essa fé seja fortalecida e aumente cada vez mais? A palavra. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo que você ouviu. A fé ela vem pelo ouvir. Se você ler o mesmo texto 10 vezes no dia, você vai chegar lá e a palavra vai dizer: a fé vem pelo ouvir. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu acredito que todos, sem exceção, enfrentam seus desafios. Nós temos fé para algumas coisas e não temos fé para outras coisas, é óbvio. E interessante, queridos, que eu já ouvi até de homens e mulheres de Deus, pessoas que têm uma experiência de jornada muito grande, reconhecendo que em algumas áreas elas têm alguma dificuldade de crer. Nada de errado com isso, queridos. Mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo, principalmente nós, como imigrantes. É um assunto que sempre vem à tona, não tem jeito, a imigração. Nós vivemos uns dilemas. O diabo ele tem lançado medo, ele tem lançado dúvida, ele tem lançado insegurança, principalmente quando nós paramos para ouvir, né, as informações que vão de encontro com a nossa fé. E o medo, ele bate lá na porta. Será? Né? Será que se você for trabalhar lá para o outro lado, não vai ter uma batida, né? Uma batida, uma parada, alguma coisa com a imigração? Existem esses questionamentos. Mas nós iremos estar fortalecidos de acordo com o alimento que nós recebemos. Eu tento evitar ouvir esse tipo de informação, porque eu sei que não vai me acrescentar em nada. Eu prefiro me apoderar ou tomar posse do que a palavra diz. Nós estamos no Senhor, guardados por trás e por diante. A Bíblia diz que nenhum mal chegará à nossa tenda. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão é a sentinela. Sabe, querido, a nossa fé ela precisa estar firmada 100% naquele que nos guarda. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que Ele é o nosso guarda. Ele é o nosso guarda, a sua mão está sobre nós. Muitas vezes nós olhamos pela ótica natural e falamos: não, estamos perdidos. A qualquer momento a casa vai cair. Não, a casa não vai cair, porque nós estamos firmados na rocha. Essa é a fé que produz o resultado que Deus espera. Está tudo disponível no Reino do Espírito. Pela fé eu tomo posse. Pela fé eu desfruto. Dois personagens dentro de um mesmo texto. O enredo é o mesmo, mas a forma de usar a fé é diferente. A Bíblia diz que Jairo chega até o Senhor, ele clama, insiste por um socorro, e a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Jesus não disse nada. A Bíblia diz: Jesus foi com ele. Muitas vezes, queridos, nós queremos ouvir uma voz, um trovão, um negócio espalhafatoso. Eis que eu te digo. Nada contra, vai chegar o tempo de você ouvir, é isso que eu te digo. Tudo bem com isso. Mas só o fato de Jesus estar já deve ser suficiente para descansarmos, para crermos. Eu acredito que se fosse nos tempos atuais, queridos, Jesus estando conosco, nós já mandaríamos um WhatsApp lá para casa. Mulher, prepara aí, viu? Se tiver alguém chorando aí, manda parar, porque o homem que resolve está comigo, está aqui do meu lado. Mas nós queremos ver a execução das coisas.
Nós não confiamos naquele que disse que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não falou isso de brincadeira não, irmão. Quando Ele disse que estaria conosco, é porque Ele está conosco. Meu Deus! Sabe, eu recebi uns puxões de orelha aí esses dias, fiz uma retrospectiva de tudo aquilo que eu verbalizei algum tempo atrás, pelos momentos, das circunstâncias. Eu falei, Jesus, que vergonha, meu Deus. Ele me trouxe à memória, o Espírito me trouxe à memória aquilo que Ele já tratou comigo há muito tempo. E eu falei, meu Deus, o Senhor já falou isso para mim, rapaz. E eu me comportei totalmente contrário. Nós esquecemos rápido, queridos, o que Deus faz, o que Deus já fez, o que Ele está fazendo nesse exato momento. Nós esquecemos muito rápido. A Bíblia diz que Jesus foi com ele. Maravilha! Jesus foi com ele. Jesus não precisaria falar nada para ele. Não, Jairo, eu vou fazer tudo o que você está pedindo. Eu vou lá, vou fazer exatamente de acordo com o seu script. Eu vou lá, eu vou tocar, ela vai ser curada e ela vai viver. A Bíblia diz que Jesus apenas foi. Vamos lá. Sabe, queridos, nós não chegamos aqui nesse país só. Jesus não ficou lá no Brasil. No dia que nós oramos e falamos, Pai, estou indo com minha família para aquela nação, vem comigo, ou esteja comigo. Talvez você não tenha ouvido uma voz, vamos lá, filho, vamos lá arrebentar do país das oportunidades, vamos ganhar dólar. Talvez você não tenha ouvido isso. E Jesus não tem responsabilidade nenhuma, não tem obrigação nenhuma. Mas se você sentiu aquela paz que excede todo o seu entendimento, todo o nosso entendimento, eu creio que é uma confirmação, o próprio Deus dizendo, vamos lá. Eu estou com você lá também. Quando chegar lá, a gente vai resolver a parada. Eu creio assim, irmão, não sei você. Mas acontece algo inusitado. A fé de Jairo era uma fé baseada nos testemunhos que ele escutava acerca do que Jesus estava fazendo. E isso é top. Porque cada um no seu nível de fé. Eu tenho aprendido muito sobre isso durante muito tempo. Respeitar cada nível de fé. Tem pessoas que têm fé, está com dor de cabeça, por exemplo, tem fé que se tomar um comprimido, ela vai ficar boa e está tudo bem. É a sua fé e as pessoas têm que respeitar. Já tem pessoas que creem que uma oração é suficiente para não precisar tomar. São níveis de fé diferentes. Cada uma com a sua. E cada uma produz um resultado. Eu entendo dentro desse texto que a fé de Jairo era uma fé suficiente. Ou uma fé necessária. Mas aí entra outra personagem. E essa, como a pastora Marina fala, é uma das minhas favoritas. Uma mulher que do nada, a Bíblia não fala o nome dela. Nem tão pouco que ela era chefe ou ocupava alguma posição importante diante da sociedade. Talvez você conheça tão bem a história da mulher do fluxo de sangue. Mas todas as vezes, queridos, que você for ler, meditar, Deus irá acrescentar alguma coisa diferente dentro do seu espírito, dentro do nosso espírito. Porque a palavra dele se renova a cada manhã. Entra uma personagem sem nome, apenas uma mulher do fluxo de sangue. Uma mulher enferma, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo nas mãos de vários médicos, e a Bíblia ainda é categórica que diz, e gastava tudo o quanto possuía. E pelo contrário, cada vez piorava a situação. Ela não tinha um nome, mas ela inaugurou um método
totalmente diferente dos comuns. Existe uma fé necessária, uma fé suficiente. Talvez a sua fé seja suficiente, glória a Deus por isso. Irmão, eu ainda não tenho fé para isso. Irmão, eu ainda não tenho fé para andar nesse nível. Irmão, eu ainda não tenho fé para entrar nesses ambientes. Glória a Deus por isso. Fé, ela é crescente. Na medida que você medita, na medida que você anda em cima daquilo que Deus falou, na medida que você vai se relacionando com o Senhor, na medida que você o conhece cada vez de forma mais profunda, na medida que você entende, através da palavra, que a sua meditação, que a sua entrega faz com que seu nível de fé se eleve, você irá provando de coisas maiores, 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 até chegar nas extraordinárias. Em primeiro lugar, a fé de Jairo era uma fé necessária, uma fé suficiente. Em segundo lugar, que eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã, a fé da mulher do fluxo de sangue era uma fé ousada. Uau! Se falarmos sobre isso, queridos, para os religiosos, eles piram. Imagina uma mulher do nada começar a falar para ela mesma. Imagina falar para ela mesma. A Bíblia diz que ela falava para ela mesma: se tão somente eu tocar, eu serei curada. O problema é que, por não alimentarmos a nossa fé como deveríamos, nós alimentamos a nossa alma. Quando nós alimentamos a nossa fé, nós damos voz a essa fé. Nós verbalizamos aquilo que cremos. Nós verbalizamos aquilo que Deus fala. Nós repetimos aquilo que Deus diz. Mas existe dentro de nós uma facilidade de verbalizarmos aquilo que não é de Deus. Aquilo que alimenta a nossa alma. Nós verbalizamos mais o que não temos, o que não conseguimos, aonde ainda não chegamos, mas não verbalizamos aquilo que está escrito na palavra, aquilo que Deus já determinou, já prometeu sobre nós. Você imagina, depois que ela ouviu a fama de Jesus, assim como Jairo ouviu, ela tivesse se prostrado diante do problema, ela tinha motivos suficientes, queridos, porque eram 12 anos de sofrimento, era 12 anos tentando algo. Eu não sei há quantos anos você tem tentado algo, eu não sei quanto tempo de frustração, quanto você já perdeu em tempo, em dinheiro, investido em algo que ainda não deu certo. Cíntia ministrou alguns dias atrás sobre a importância de não pararmos. A fé, ela virá sempre pelo ouvir da palavra de Deus. Eu não sei se você tem sofrido, se você tem perdido algo há 12 anos, há 20 anos, há 30 anos. Não, 30 anos não, são todos novos, né? Há 5 anos, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que se ousarmos a confiar no Senhor, o tempo de frustração, ele pode acabar hoje. Ah, Carlinhos, você está falando para me animar, para lhe animar. Pode acabar hoje. O nosso posicionamento diante da palavra do Senhor, diante daquilo que Ele falou, pode mudar a nossa situação. No primeiro culto desse ano, o pastor lançou uma palavra, nos primeiros cultos. Ele lançou uma palavra, quando ele começou a ministrar, antes dele terminar, eu já peguei pelo Espírito, eu já saí do corredor e vim receber. E eu não costumo vir aqui à frente, só quando o pastor chama para orar por alguém. Mas eu peguei pelo Espírito, eu falei... O pastor falou, esse ano será o ano. Eu já saí louco de lá, eu falei, se ninguém crê, eu creio, eu peguei. Só, irmão, que as coisas começaram a desandar de forma mais intensa, porque quando você se levanta em fé, não pense que o inferno vai aplaudir, vai dizer, legal, o negócio está bom ali.
O inferno vai se levantar, trazendo dúvida, trazendo questionamentos. As circunstâncias elas vão aumentar, a pressão vai aumentar para você desistir. Imagina se aquela mulher desistisse. A Bíblia diz que o Senhor ele não se agrada daqueles que retrocedem. A Bíblia diz que aquele que se aproxima dele, é importante que creia que ele existe, para que se torne galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Não vivemos por vista, mas vivemos por aquilo que cremos. Se aquela mulher tivesse parado e olhado os recursos perdidos, o tempo perdido, a falta de oportunidades, ela teria se entregado. Ela teria se entregado. Mas ela teve uma oportunidade, ela ouviu. Ela ouviu. Ela ouviu da palavra de Deus, do que o próprio Deus, através de Jesus Cristo, estava fazendo. As pessoas que estavam sendo alcançadas, libertas, transformadas. Ela disse, cara, se ele fez, se ele está fazendo, ele é poderoso para fazer na minha vida também. E a Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está acendendo uma luz dentro de nós, para não andarmos segundo os nossos olhos, segundo os nossos sentimentos, mas segundo a sua palavra. E a sua palavra nos dá uma garantia que não iremos ser envergonhados nesse país. E eu não estou falando aqui, queridos, acerca de ter, de conquistar, de andar em mansão, de andar de limousine, não estou falando nisso não. Eu estou falando de andar em novidade de vida. Aleluia. Meu Deus do céu. Eu estou ficando doido, irmão. Eu tenho sonhado uns negócios aí que eu não conto para todo mundo, que vão dizer, esse cara é um herege, esse cara está louco. Mas foi essa loucura que me trouxe a esse país com minha família. E eu não vim aqui brincar de ser pintor, irmão. Nem colocar cerâmica em banheiro, não. Eu tenho certeza que o propósito é maior. Isso faz parte porque eu tenho minhas responsabilidades como homem, como chefe do lar. Mas eu creio que o Senhor me trouxe, como lhe trouxe nesse país, com um propósito maior. O ter, o conquistar, isso aí é consequência, é um bônus. Eu creio que é a vontade de Deus abençoar os seus filhos. Né? A Bíblia diz, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É para os filhos. Mas eu acredito que o propósito é maior. Sabe, é levar as pessoas ao entendimento de que quando andamos em fé, a coisa muda. É totalmente diferente. A expectativa, a perspectiva é outra. Quando eu olho aquela mulher, eu falo, Jesus do céu, que lição. A mulher agora, ela cria, ela inaugura um método novo. Uma mulher rejeitada, totalmente rejeitada pela sociedade. Eu imagino o contexto de vida da mulher naquela época já era complicado. E uma mulher com enfermidade do tipo que ela estava acometida. Rejeitada pela humanidade. O testemunho de Jairo era, a todos o quanto ele tocar, seriam curados. Jesus curava. Só que, pela lei judaica, aquela mulher não poderia ser tocada pelo homem. E Jesus não veio quebrar a lei. Jesus veio cumprir. Você imagina a cabeça? Uau, ele não pode me tocar. Mas eu posso tocar. Muitas vezes nós esperamos Deus fazer coisas que Ele já fez. Muitas vezes nós esperamos Deus nos dar acesso, criar acessos que já estão criados. Muitas coisas só dependem de nós. Agora não depende de Deus. Entenda, irmão. Tem coisas que Deus já fez. Tem caminhos que Ele já abriu. Tem portas que já estão abertas. Tem lugares que já estão esperando eu e você. Nós precisamos entender, queridos. Nós precisamos entender que é a hora de entrar nesses lugares. Oh, aleluia. Entrar nesses lugares e tomar posse daquilo que já é nosso como filhos de Deus. Eu não estou falando aqui no sentido de determinar. Eu determino, não estou falando nesse sentido não, queridos. Mas é pela fé. Pai,
Eu sei que tu já abriste esse caminho, essa porta já está aberta, eu preciso entrar. Você precisa criar um método novo, e esse método novo inclui ousadia. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de medo. Medo é um espírito, irmão. E não é de Deus. Não é de Deus. Eu tive um medo, e verbalizamos. Eu estou com medo. Eu tive medo. Eu estou com medo. Verbalizamos, é tão fácil verbalizar, porque não verbalizamos aquilo que a palavra diz. Carlinhos, mas o que a palavra diz? Meu irmão, a palavra diz um monte de coisa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E eu, você, nós somos igreja. Aleluia. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E não, Pai me abençoa, Pai me abençoa. Ele já te abençoou. Entenda que você já é abençoado e ponto. Não tem vírgula, irmão. Ele já nos abençoou e ponto. Mas eu não estou vendo, você não vive pelo que vê. Você precisa viver pelo que crê. A Bíblia diz, está dito. O que Deus falou é um decreto. Jairo, eu vou. E ele foi. E a mulher apareceu no meio do caminho. E Jairo ruim das unhas. Eita. E agora? Aí chega o pessoal lá da casa de Jairo. Não incomoda mais o mestre que a tua filha já morreu. A Bíblia diz, e Jesus não levando em conta. Meu Deus do céu. Mas foi Jesus, irmão. O mesmo Espírito que habitou dentro de Jesus, Efésios diz que agora habita dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, habita dentro de nós. Quando nós seguimos esse espaço, nós estamos andando segundo a palavra, em cima da palavra. Como não pode dar certo? E Jesus foi. E resolveu a parada da mulher. Imagina, a mulher que não tinha nome, aos homens insignificantes, limitada de chegar até Jesus, mas não levando em conta as suas limitações, decidindo em seu coração, falando para ela mesma, ela falava da palavra para ela mesma. A fé dela sendo alimentada, se eu tão somente tocar. E isso foi gerando fé ao ponto de virar uma paranoia ou uma metanoia, uma mudança totalmente de pensamento. Ela diz, mas eu posso tocar. A lei diz que ele não pode me tocar, mas eu posso tocá-lo. E se eu tocá-lo, eu serei curado. Sabe, queridos, nós precisamos nos levantar em ousadia e dizer, cara, eu tenho que mudar as minhas atitudes, eu tenho que mudar o meu comprometimento, eu tenho que mudar a minha entrega, eu tenho que mudar a minha busca, eu tenho que buscar com mais intensidade, eu tenho que me entregar com mais intensidade, eu preciso meditar com mais intensidade, porque isso irá aumentar a minha fé, e eu estarei glorificando o Senhor, e o Senhor estará glorificando o seu nome na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Esse Carlinho é doido. Não esquenta não, irmão. Esse sotaque é ali do sul. Lá de Sara. E eu não estou falando pela carne. Aleluia! Mas é isso, irmão. Nós temos a oportunidade de andarmos por fé ou por vista. A Bíblia nos orienta a andarmos por fé. Porque Deus se move através da nossa fé. Deus não quebra princípio. Deus é um Deus de fé. E precisamos verbalizar aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Carlinhos, mas tem tanto tempo que eu estou esperando acontecer algo. Eu já falei isso algumas vezes, eu gostaria de repetir. No início da minha fé, bem no iniciozinho mesmo, eu tinha uns 2 anos de crente, mais ou menos. Tem muitos anos não, né, irmão? E eu morava na casa dos meus pais, eu conversava com... Ele hoje é pastor, mas na época ele era dirigente dos jovens. E quando eu entrei nesse negócio, eu entrei de cara mesmo. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, lógico que eu não me tornei uma pessoa perfeita, nem sou perfeito. Estamos a caminho da perfeição.
aprendendo todos os dias. Mas eu entrei convicto, eu falei, cara, eu quero mudança de vida, porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu conversando com ele, ele pediu para eu abrir meu coração, eu falei, cara, eu preciso que aconteça alguma coisa diferente na minha vida. Eu já tenho 2 anos e alguns meses de crente, e está muito comum. E ele falou para mim, Carlinhos, mil dias para o Senhor é como se fosse... Ele fez um trocadilho, mas eu entendi. 1000 dias é como se fosse um dia, mil anos como se fosse um dia. Aí eu falei, sim, mas o que isso significa? Ele disse, cara, o que não aconteceu na tua vida inteira, um posicionamento pode mudar tudo. Deus pode mudar tudo. Eu recebi uma palavra algum tempo atrás de que eu irei viver 7 anos em um. Mas eu quero lançar essa palavra para você. Entenda que quando uma palavra é lançada, na medida que você gera expectativa, você vai desfrutar dela. Eu declaro sobre sua vida um tempo de avanço, um tempo de destravamento, em nome de Jesus. Não em nome de Carlinhos, mas em nome de Jesus. Eu creio que um posicionamento nosso pode mudar muitos rumos. Algum tempo atrás, Deus me deu algumas palavras para ministrar sobre a vida do irmão, sobre uma estação diferente. Nós passamos por várias estações de... E ele está aqui, ele vai lembrar. Estações de sofrimento, estações de sobrevivência, mas também existe a estação de desfrutar. Aqui nós geramos a expectativa de chegar esse tempo, né? O calorzinho para a gente sair com a família, passear, alguns viajar. Existe uma expectativa para que chegue essa estação. Eu acredito que chegou uma estação, existe uma estação de desfrutarmos daquilo que o Senhor falou. E toda mudança de estação, ela traz sinais. As folhas começam a cair, os ventos, as chuvas. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de chuva, onde Deus tem jogado, tem feito cair sobre nós uma palavra para que acenda o nosso entendimento espiritual, para enxergarmos verdadeiramente que a estação de receber ou de desfrutar das promessas é chegada. E essa estação é desfrutada através da fé. E a fé, ela tem um posicionamento. Jairo se prostrou. A mulher tocou. São personagens diferentes, mas são resultados extraordinários. São níveis de fé diferentes, mas o resultado sempre será extraordinário. Deus não faz nada pequeno. Deus não faz nada pela metade. Talvez seu nível de fé seja pequeno aos seus olhos, mas o seu nível de fé, mesmo pequeno, produz resultados extraordinários. Aleluia. Você pode ficar de pé? Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu falei, Jesus do céu, me orienta, me inspira, me direciona, Pai, para que as pessoas que estejam naquele lugar no domingo sejam tocadas por essa palavra. Recebam essa palavra, saiam mais convictas e alimentadas no seu espírito. Eu creio num tempo diferente, irmão. Não estou falando aqui para animar você, para mexer com as suas emoções, que eu não tenho esse poder. Mas eu creio em um tempo diferente. Eu creio em posicionamentos diferentes. Sabe, eu creio em comportamentos diferentes, não apenas na igreja, mas fora da igreja. Sabe, alguém olhar para você e dizer, cara, você é bem simples, você faz um trabalho tão simples, mas tem algo diferente. Esses dias eu estava trabalhando com um americano, Deus me colocou com um americano, pense no inglês top, o meu irmão. Criado numa igreja extremamente tradicional, um jovem de 20 anos. Mas foi
Imagina um jovem criado na igreja sendo evangelizado por um brasileiro. No caso, não fui eu tive uma oportunidade de compartilhar algumas coisas com ele. E eu conversava com ele e dizia, cara, minha vida está sendo impactada. Aí ele falou o nome do rapaz, que é crente também, um brasileiro, um amigo nosso. Fulano tem falado umas coisas para mim, tem acendido algo dentro de mim, eu entendendo tudo, irmão. Só Deus, Jesus. E eu estou apaixonado por Jesus. Sabe, irmão, é sobre isso, irmão. Aí eu falei, uau, cara, que bom ouvir isso de você. Ele disse, cara, no primeiro dia que eu trabalhei com ele, e no que eu não entendia, que eu não conseguia responder, eu ia lá no Google Tradutor, e eu comecei a falar e lançar a palavra. Eu falei, cara, você não imagina onde Deus pode levar você. Ele começou os olhos lacrimejar, e ele disse, cara, eu não lhe conheço, mas tem um brilho, tem uma luz forte, como se fosse um fogo atrás de você. Nós estávamos dentro de um banheiro, eu estava pintando, e ele estava ajeitando lá uma torneira. E eu, Jesus do céu, onde o Senhor me trouxe, Jesus. Ele disse, cara, nas férias agora eu vou passar 6 meses no Jocum. Eu falei, meu Deus do céu, é sobre isso. Está lá no Jocum, irmão. 3 meses de treinamento e mais 3 meses em missões. Não tinha recursos, mas Deus levantou pessoas para patrocinar ele. Depois eu fiquei sabendo que o contexto de vida dele é um contexto muito difícil. O pai não é crente, só a mãe que é crente. O pai, existe um conflito do irmão dele com o pai. Mas ele é a luz ali no meio. Aleluia. O posicionamento está fazendo total diferença na vida dele. Ele foi por fé. Ele agiu por fé, porque ele não tinha condições, $9.000. Eu disse, é de graça? Ele, não, é $9.000, está na promoção. Eu falei, que promoção, hein? Colocar uma empresa dessa, vamos, Tiago? Promoção $9.000? Mas o posicionamento, ele disse, mas Deus está levantando. Deus está levantando. Sabe, queridos, o nosso posicionamento vai fazer toda a diferença. Aquilo que está travado, o nosso posicionamento pode mudar tudo. Aquilo que não aconteceu, o nosso posicionamento pode mudar tudo. A nossa ousadia de entrar em regiões que nós não entramos ainda pela fé pode mudar tudo. Queridos, eu não estou falando aqui que sua vida a partir de hoje vai ser um mar de rosas, não, porque eu estaria mentindo. Pelo contrário, as pressões podem aumentar, porque a informação, a revelação está chegando até você. Mas o seu posicionamento vai determinar. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington, D.C., Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.